Hoje é quarta-feira e estamos aqui para mais um dos nossos encontros e eu posso falar para vocês que para mim é muito bom quando chega esse dia e eu sei que eu vou ter esse tempo aqui com vocês. Eu quero falar hoje com vocês sobre algo que todos nós enfrentamos, baseado no que Davi viveu. Ele derrubou um gigante. Todos nós temos gigantes em nossas vidas, que muitas vezes nos impedem de crescer, nos impedem de avançar. E nós vemos nesse texto, que está em 1 Samuel capítulo 17, de algo que eles estavam enfrentando. Um exército inteiro estava paralisado por causa de um gigante. A palavra nos fala que durante 40 dias ele desafiava o exército. Nenhum deles tinha a iniciativa de fazer o que Davi fez. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje e ver de que maneira nós podemos aprender para que nós possamos também vencer os nossos gigantes e mudar a nossa história. 1 Samuel 17:16 diz o seguinte: durante 40 dias Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Eram dois exércitos ali prontos para se enfrentar e surgiu esse acordo. Um campeão de cada lado se enfrentaria e quem vencesse, o benefício da vitória alcançaria todo o exército. Apenas um homem contra outro homem. E Golias, nós vemos nos versículos a seguir, versículo 4, versículo 5, 6 até o 11, dando as características de quem era Golias. Ele era enorme, muito forte, a tal ponto de paralisar todo um exército. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Mas nós vemos que Davi enfrentou situações muito difíceis desde o princípio. E esse é o primeiro gigante que eu quero te falar. São as suas circunstâncias. Situações que você enfrenta na tua vida. Muitas vezes a gente não entende. Mas o que nós estamos enfrentando hoje, o que nós estamos passando hoje, está nos preparando para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Davi, naquele dia, teve a sua história mudada, porque ele se levantou e enfrentou aquele gigante. Qual é a circunstância que você está enfrentando hoje? Quando nós vemos a história desse homem, que foi depois, se confirmou como o maior rei da história de Israel, nós vemos que desde o princípio ele enfrentou dificuldades. Quando o profeta Samuel chega para ungir o próximo rei, e esse rei é um dos filhos de Jessé, e ele tinha vários filhos, Davi sequer é lembrado. Eles pensam nos irmãos mais fortes, mais aptos, e nem se lembram de Davi que está no campo. Depois, também dentro da sua casa, ele enfrenta a oposição do seu irmão Eliabe, que não acredita nele e simplesmente coloca dificuldades para tudo aquilo que ele faz e para tudo aquilo que ele fala. Falando ainda sobre Paulo, nós vemos tudo que ele fez, tudo que ele realizou, mas ele enfrenta situações dificílimas. E eu fiz aqui uma pequena lista de quais foram essas coisas? O que foi isso que Paulo enfrentou, que ele está dizendo, tudo isso contribuiu, tudo isso foi para o bem? Foi perseguido em Damasco, ele foi esquecido em Jerusalém, ele foi apedrejado em Listra, ele naufragou a caminho de Roma e quando chega na ilha de Malta ele é picado por uma cobra, ele chega em Roma como um prisioneiro. Esse homem que enfrentou tudo isso está falando que tudo contribui para o bem. Ele está falando que tudo isso contribuiu para aquilo que Deus tinha para fazer na sua vida. Todas essas situações, ele pregou, evangelizou, ele escreveu, ele orientou, porque ele via as oportunidades. Deus transforma as nossas dificuldades em grandes oportunidades. Aproveite hoje as oportunidades que Deus está trazendo na tua vida. Outro gigante que você pode estar enfrentando hoje são pessoas. Sabia que pessoas entristecem até mais do que as circunstâncias? Nós sempre falamos, não, mas eu ouvi o que eu não gostaria de ter ouvido. Me decepcionaram. Você sabia que você também decepciona? Em muitas situações, o que mais nos faz sofrer são sentimentos derivados disso, de relacionamentos. De relacionamentos que acabaram ou de relacionamentos que existem e são tanto quanto tóxicos. Quem sabe o gigante que você está enfrentando hoje na tua vida é uma pessoa. Deus quer que nós sejamos felizes. Se você tem sido decepcionado, se as pessoas têm te entristecido, perdoe hoje. Por isso a palavra nos fala que num mesmo dia nós precisamos perdoar até 70 vezes 7. Eu sei que muita gente sai fazendo conta, fala, uau, mas é muita coisa. Para que você saiba a importância de perdoar. Somente através do perdão você vai derrubar esse gigante que você pode estar enfrentando hoje. Perdoe. Outro gigante que eu me lembro agora é a preocupação com as coisas materiais. Muitas vezes você coloca a tua confiança nisso, naquilo que você tem. E você não pode fazer isso. Porque muitas vezes quando você não tiver isso, você vai ter uma crise enorme de identidade. Achando que não vale, achando que não tem, achando que não pode.
Mas saiba que nós não podemos colocar a nossa confiança nas coisas. A nossa felicidade está em Deus. A nossa felicidade está no propósito dele para as nossas vidas. Confie que o Senhor te chamou, que Ele está te preparando e que você vai viver tudo aquilo que Ele tem para você. Muitas vezes a gente tem não dado o valor que realmente isso merece, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas que hoje você possa transformar a tua maneira de pensar, seja intencional nisso. Não coloque a tua felicidade, não coloque a tua alegria naquilo que você tem, naquilo que você pode conquistar, naquilo que você pode ganhar. Mas saiba que a tua felicidade está em Deus. Outro gigante que talvez você possa estar enfrentando na tua vida, a ansiedade. Trazer para hoje um problema que pode ser que você viva no futuro. Existe uma pesquisa que diz que mais de 75% dos nossos medos que aconteçam no futuro jamais vão acontecer. Hoje em dia, até as crianças, as nossas crianças, são ansiosas. Ficamos ansiosos por literalmente tudo. O que nós vamos fazer, onde nós vamos viver, tudo isso nos esgota. E não é o que a Bíblia nos ensina. Se você lê em Salmos 37, versículo 5, diz o seguinte: ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Nós temos que entregar tudo a Deus para que nós possamos receber essa paz que Ele tem para nós. Porque isso é o que vai marcar a diferença nas nossas vidas. Eu não estou te falando que enfrentar os teus gigantes ou que viver a vontade de Deus vai fazer com que você não enfrente problemas. Pelo contrário, você vai passar por esses problemas. Mas a paz que Deus tem para você, essa paz que a palavra nos fala, que deve ser o juiz, o árbitro das nossas vidas, e que somente Deus pode dar, é o que Ele tem reservado para você. Então não ande ansioso, mas como diz a palavra, põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e não deixe que esse gigante, chamado ansiedade, te vença. Para finalizar, uma das histórias mais bonitas que eu vejo na Bíblia, nesse capítulo 17 de 1 Samuel. A história começa, como a gente falou aqui, com um exército inteiro paralisado. E chega ali um rapaz que foi preparado pelo Senhor, através das situações que ele enfrentou na vida, para aquele momento. E para muito mais que o Senhor tinha em sua vida. E é interessante quando a gente entra no versículo 50, 51, 52, nós vemos como a história muda, porque Davi, pela fé, vence aquele gigante, derruba aquele gigante. E isso muda a história, muda o ânimo, muda a disposição de todo o exército. Porque o exército inimigo, quando vê o seu campeão derrotado, morto, a palavra nos fala que eles fogem. E no momento que o exército inimigo foge, o exército de Israel parece que naquele momento toma valor, toma coragem e começa a perseguir, começa a gritar, começa a correr atrás. Um exército inteiro estava paralisado. E a história muda porque alguém enfrentou o gigante. Através daquilo que o Senhor havia colocado em seu coração e aquilo que Ele havia preparado esse garoto para viver ali naquele momento. Que você possa experimentar isso também. Quem sabe você tem vivido dias, meses, anos de paralisação diante desses gigantes que você tem enfrentado. Hoje chegou o momento da história mudar e de você viver algo totalmente novo. Os teus gigantes têm que cair. Então é isso aí, todas as quartas-feiras nós nos vemos por aqui. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, vidachurch.life. É muito bom poder estar perto de vocês. E também aos domingos, às 5 horas da tarde, nós estamos juntos na live do nosso culto. Deus te abençoe.